Bom dia, Bruno. Bom dia, Samuel. Já havia cumprimentado aqui João Vitor, Mari, Ruiki, Anderson, Samuel Lisboa, Weber. Buenos dias. Eu não aprendi espanhol, eu me esqueci de português. Ai, meu Deus do céu, cada uma. Bom dia, Macedo. Ei, gente fina, é nós firme. 7 horas da manhã, 30 minutos, estamos começando mais um programa. É ele, Paulo Dias Nogueira. Ô louco, fala sério. Juan, você acordaste? Que achou, Lucas? Vocês estão animados, né? Vamos lá, o jingle. Professor Paulo, um amigo, um irmão. Nas suas manhãs de quinta-feira, é ele que você encontra às 7h30 para um momento de reflexão. Eita nós, hein? Gente bonita, espero que vocês estejam com saúde, com paz. Que Deus continue a guardá-los nesse tempo tão difícil. Nós vamos iniciar nossa aula com uma oração. Vamos orar? Quem gostaria, né? Quem gostaria de abrir seu microfone e orar neste momento? É um momento de liberdade. Alguém que orasse por nós. Abra seu microfone e ore neste momento. Melhor que não seja a oração silenciosa. Pelo menos um em voz audível. Amém. Pai de amor, Pai querido, eu te rendemos graças ao Senhor pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz para nós é bom. O Senhor continua fazendo, o Senhor continua nos livrando, Deus. E por isso, Deus, queremos te render graças nessa manhã pelo teu amor. Porque a tua palavra fala, Espírito Santo, que o Senhor nos atrai com cordas de amor, somos atraídos pelo teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, porque a cada manhã o Senhor tem algo novo a nos proporcionar, algo novo a nos entregar. Ah, Jesus, muito obrigado. Pai, colocamos essa manhã diante do teu altar, colocamos, Senhor, mais essa aula diante do teu altar. Pai, colocamos, Senhor, cada vida dos nossos colegas, Deus, em nome de Jesus, a vida do nosso querido professor Paulo também, Deus, que ele sempre se coloca à disposição, Deus, para dar o melhor para o Senhor, Deus, para nos ajudar, para nos compreender, Deus. E por isso, Deus, que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha derramar a tua graça, a tua sabedoria sobre nós nessa manhã, e que possamos, Deus, sair dessa aula, Pai, mais cheios de Ti, Deus, aprendendo um pouco mais do Senhor, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Deus, que possamos também, Deus, dar o nosso melhor, Pai, nas nossas igrejas locais, na nossa casa, por onde o Senhor nos enviar, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. 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 Muito obrigado, Lucas. Essa foi uma oração direta da Bahia. Ele que estava deitadinho na sua rede, olhando para o celular, sentiu-se tocado pela fala do professor e fez a sua oração. Lucas Macedo. Gente, vamos gravar a aula? Vamos para o que é sério agora? Já quebramos o gelo, né? Eu, pelo menos aqui, estou falando com vocês com a minha porta aberta. Estou vendo um sol maravilhoso, vendo árvores balançando para lá e para cá. Então nós vamos começar bem. Parabéns pela sua palestra em portunhol ontem. Meu Deus do céu. Gente, eu sofri tanto. Meu Deus, depois eu falo mais. Vamos gravar. Vamos Vamos lá. Craquete, câmera, ação. Bom dia, pessoal. Já fizemos o nosso momento aí de quebra-gelo.
agora gravando nossa aula, dando continuidade àquilo que temos estudado, né? Tem sido muito bom caminhar com vocês, investir esse tempo estudando sobre um tema tão importante, que é esse tema da vocação de todas as pessoas para o reino de Deus, né? Todas nós somos chamados, somos chamadas ao trabalho, ao ministério, então não apenas alguns. Nós vamos relembrar então a aula da semana passada e, depois de relembrar, darmos continuidade nas nossas reflexões. Então hoje o quarto slide que eu estou apresentando para vocês, né, na sequência de estudos que eu preparei para o semestre, e relembrando a aula, nós vamos aqui falar sobre aquelas palavras que usamos como sinônimo para representar a ação da igreja no mundo. Quer dizer, como que a igreja age no mundo. Então, em alguns momentos utilizamos a palavra missão, em outros momentos utilizamos a palavra evangelização, pastoral, ministério. Então depende muito do momento histórico, depende do momento e da cultura onde estejamos inserido, e aí dá-se uma valorização, um contorno teológico a uma dessas palavras mais forte. Vimos também que, seguindo a lógica, a afirmação de Paul Stevens, a gente tem uma compreensão um pouquinho diferenciada daquilo que tradicionalmente nós falamos sobre leigo e sobre clérigo, né? Leiga e clériga. Vimos que ele faz uma análise desses termos no contexto bíblico, faz uma análise bíblico-teológico-pastoral, nos convidando a, quem sabe, mudar algumas concepções que nós estamos acostumados, né? Então ele vai dizer, olha, na igreja nós temos um povo que não pode ser considerado leigo no sentido usual dessa palavra. Essa ideia de leigo como pessoas que apenas assistem, que são passivos, não há espaço no reino de Deus para esta concepção. Então na igreja não tem leigo nessa concepção. O que nós temos são clérigos. Todos são clérigos, clérigas. Todos são vocacionados. Todos são comissionados, né? Todos são apontados para esse ministério, que é o ministério de servir a Deus na igreja e no mundo. Agora, o que é necessário? Entender, todos são povo de Deus. A ideia de Laos ou Laos, depende da pronúncia, né, de algumas pessoas. Esse Laos de Deus, esse povo de Deus, é quem nos vai caracterizar melhor. Nós vimos que na Bíblia há, e aí se você quiser dar uma olhadinha lá nas indicações bibliográficas, o meu TCC foi falando um pouco sobre essas questões eclesiológicas do Novo Testamento. Eu faço uma abordagem da eclesiologia hierárquica apresentada pelas cartas pastorais e faço uma abordagem da eclesiologia paulina,
que apresenta uma estrutura carismática, ou seja, a partir dos dons, a partir daquilo que as pessoas eram capacitadas e serviam no reino, serviam à igreja. Então vale a pena você dar uma olhadinha lá. Você tem também outros textos bíblicos, você tem textos bíblicos, você tem outros textos que podem te ajudar a compreender, né, essas questões. Há um texto do Leonardo Boff, Igreja, Carisma e Poder, é muito interessante também. Se alguém deseja compreender melhor essa ideia da eclesiologia pautada por essa questão do carisma e depois por essa questão do poder, este texto já antigo, né, do Leonardo Boff, pode te ajudar bastante. Claro, há N textos que trabalha eclesiologia. Eu tenho uma seção aqui na minha biblioteca só da parte eclesiológica, né? Onde eu separei textos eclesiológicos. Estou tentando ver de longe aqui. Então, nós precisamos investir tempo estudando. Lembram lá quando eu utilizei o termo ócio, né? Investir tempo em ócio para refletir sobre esta possibilidade, né, de estruturação da comunidade de fé. Vimos também que existem modelos, né? Esses modelos ou são hierárquicos, bispo, presbítero, diácono, ou pode ser uma organização em dons e ministérios, né? Conforme o dom, conforme o carisma, a pessoa então exerce um serviço, um ministério. Nós encerramos a aula da semana passada com este slide, né? Lembrando que a vocação, não foi esse aqui não. Foi esse aqui, ó. Nós encerramos a aula da semana passada com este slide aqui. Deus nos chama para ser povo, laos. Eu diria assim, aqui entrou a mudança, minha concepção, né, e até vocabulário. Porque mesmo entendendo que muitas igrejas, e dentre elas a igreja que eu sou pastor, a instituição a qual eu sirvo, ela se utilize do termo leigo, leiga, clérigo, clériga, mesmo assim, a concepção dela não é uma concepção de leigo como aquele que apenas assiste ou tem uma função passiva. Pelo contrário, a proposta da igreja metodista, quando ela se considera uma comunidade estruturada em dons e ministérios, é quebrar essa leitura hierárquica. Porém, contudo, né, mesmo com toda essa tentativa, né, que nasce lá em 1987 no concílio, né, ainda que vamos dizer assim, os apontamentos, né, as raízes tenham nascido antes, mas em 87 que a Igreja Metodista se decide por essa estrutura dons e ministérios. Mesmo, é importante você ter clareza disso, mesmo optando por uma estrutura em dons e ministérios, essa questão do poder, da hierarquia, do clérigo e do leigo, né, o problema não é ter ministério diferente, ok? O problema não é ter aqueles que são ordenados e os que não são ordenados. O problema é acharmos que os ordenados estão acima dos não ordenados. Isso
é um equívoco do ponto de vista de uma teologia vocacional. Ninguém é mais importante que ninguém, né? Todos nós somos iguais. Deus não olha para um e fala assim, esse aqui é meu queridinho, né? Esse aqui é o queridinho de Jesus, por isso ele é especial. Não, todos são especiais, todos são vocacionados, missões diferentes. Uma missão ordenada, consagrada, enviada, seja qual for a nomenclatura que a sua igreja utilize. Este ministério, esta ação, esta vocação são desenvolvidos a partir da diferença, do carisma próprio desta vocação, né? Então, se é para ser pastor e pastora, não significa que é mais importante. Pode significar mais responsabilidade. Esse é o problema, né? Quando algumas pessoas pensam no serviço como privilégio. Esse daí tem os privilégios. Pelo contrário, quando a gente olha para o texto bíblico nos chama atenção para o seguinte: a quem muito é dado, muito será cobrado. E a ideia que se tem é a ideia de, ele manda, ela tem poder. Não, vamos vencer essa barreira. Temos responsabilidades, eu diria, dentro de um processo organizacional da igreja, né? Dentro da sua estrutura organizacional, administrativa, temos funções que são diferentes, assim como no corpo. Nós temos funções diferentes. O coração é muito importante, mas ele não consegue fazer coisas que as minhas mãos conseguem fazer. Agora, do mesmo jeito que as minhas mãos não conseguem fazer coisas importantes que os meus pés fazem. Meus pés, apesar de serem muito importantes para mim, eles não conseguem fazer o papel do pulmão. Então, são papéis diferentes. Nós só não podemos, enquanto comunidade de fé, querer sermos o cabeça. O texto bíblico é claro, o apóstolo Paulo é claro dizendo: o cabeça é Cristo. Então, o que a gente precisa de pensar direitinho que não temos autoridade para ser o cabeça. E tem horas que a tentação é grande, por parte de ordenados e por parte de não ordenados. Por parte de ordenados e ordenadas, que na estrutura da igreja dizem: eu sou vocacionado, então eu mando, a visão é minha, e se a visão é minha, quem tiver na minha visão, muito bem, se não tiver na minha visão, a porta da igreja é serventia, então pega a sua trouxinha e vai embora, vai procurar um ministério. Eu acho que há um equívoco, e isso é forte hoje, quando vemos muitas igrejas passando por separações, por divisões, né, e fundando novas igrejas. Então há uma constante disso daí, que é muito fruto de lutas de poder, né? Essa questão hierárquica. Quem pode? Quem tem aqui o poder, né? Tinha uma expressão que meu pai usava, que era assim: quem pode mais chora menos. Então, essa ideia muitas vezes colocada de que nós temos uma responsabilidade. Nossa responsabilidade é para com o reino de Deus. E às vezes pessoas firmam tanto o seu território dentro da instituição que se esquecem da sua vocação de serviço. Então, se há pelo lado do ordenado, da ordenada, às vezes essa autoridade,
Quero dizer, e aí vou falar da minha experiência como pastor, né? Não sei em igrejas autônomas, onde os próprios fundadores quem pastoreiam a igreja, como que fica essa questão, né? Se alguém quiser partilhar, podem até fazê-lo. Mas eu vou colocar experiências em igrejas históricas mais antigas, no caso da Igreja Metodista, cuja a nomeação pastoral é uma nomeação itinerante, você fica um tempo numa comunidade, sai, vai para outra comunidade. Há muita gente que exerce o poder. A gente usa de forma pejorativa a expressão donos de igreja. Ou seja, você tem algumas pessoas não ordenadas na vida da igreja, que elas assumem um poder na vida da comunidade e elas estão lá há mais tempo, elas têm um respeito há mais tempo da comunidade e essas pessoas exercem um poder. Então, quando você faz uma reunião de administração, às vezes, você vê que tem pessoas que têm um poder de manipulação, de comandar algumas ideias e às vezes querem colocar o próprio pastor ou pastora como funcionário, né? Eu já tive experiências, né, de pessoas quererem manipular a minha forma de ação pastoral porque eles pensavam diferente, né? Então, meu problema não é em entender que o pastor ou pastora tenha que se adequar, tenha que mudar, tenha que dialogar, tenha que negociar. De jeito nenhum, pelo contrário. Eu acredito na estrutura da igreja que eu pastoreio, né? Que é a Igreja Metodista, numa estrutura conciliar, numa estrutura onde a partir de reuniões, de decisões comuns, a gente chega em bons termos. Às vezes uma reunião um pouco mais exaltada, às vezes uma reunião um pouco mais calma, mas tentar chegar em decisões, diálogos, aquilo que é possível de diálogo, dialogar, aquilo que não está fechado enquanto um princípio bíblico, teológico, né, que não se abre para discussões, pode se abrir para reflexões, diálogos, né? Agora, essas decisões, não. Agora, quanto a isso, eu sou tranquilo. O que me dificulta é quando uma pessoa, a partir de sua experiência pessoal ou de sua interpretação, né, a partir do óculos que ela coloca, da lente que ela tem, ela querer definir aquilo que seja algo que precise de passar pelo diálogo da comunidade. Uma vez, quando bem no início do meu pastorado, minha segunda igreja, eu cheguei para pastorear, assim, terceira ou quarta semana, uma pessoa que exercia liderança na igreja foi lá no meu gabinete. Eu estava todo lindo, maravilhoso, pomposo, me sentindo o cara, né, no gabinete. Agora eu sou pastor, tenho um gabinete bonito na igreja, estava todo. Chega o irmão lá, fala: ó, pastor, eu sei que o senhor é novo, eu tinha 27 anos. Eu sei que o senhor é novo e eu vim aqui porque eu quero falar algumas questões. Aqui na nossa igreja tem que fazer assim. E ele falou lá, ó, uma lista enorme. Eu ouvi atenciosamente. Eu acredito que respeito cabe em todo lugar, né? Cabe em todo lugar respeitar as pessoas. Porém, depois do término dele, eu disse: meu irmão, eu gostaria de te dizer o seguinte: eu penso bem diferente do senhor. As suas ideias, suas posturas, eu acolho com muito carinho, mas eu penso muito diferente.
E eu gostaria de dizer para o irmão que nem a sua ideia deve prevalecer, nem a minha ideia deve prevalecer. Porque na realidade é no nosso concílio que eu vou apresentar a minha proposta ministerial, e a partir de lá, quando eu apresentar o meu plano de ação pastoral, eu vou ouvir a igreja, vocês irão me ouvir e nós vamos dialogar um pouquinho sobre como o pastor, estava falando especificamente do ministério pastoral, não estava falando nem dos outros ministérios neste momento, né? Estava falando do ministério pastoral, porque tem pessoas que acham que a leitura delas, que a visão delas é que devem prevalecer sobre a forma de pastoreio ou de cuidado do ordenado e da ordenada. É muito necessário esse diálogo. Por isso nós já iniciamos aqui, né, esse momento de reflexão, provocação e proposição. A boca já secou. Gente, avançando um pouquinho. Somos seres humanos, lembram que nós conversamos um pouquinho já sobre isso? Eu quero avançar. Nós somos seres humanos. Temos jeito diferente de olhar para as coisas. Nós somos agentes históricos. Não somos etéreis, não somos não humanos, não somos sobrenaturais, nós somos naturais, fazemos parte da natureza, né? Somos uma espécie diferente de outras espécies, mas fazemos parte do ecossistema, fazemos parte de um mundo que nós pregamos dizendo ser criado por Deus. Olha que interessante, nós falamos da criação de Deus, falamos da responsabilidade que Deus nos deu de cuidar da sua criação. Entendemos que esse mundo caiu em pecado, né? Fugiu da rota, saiu do alvo e precisa de retornar para a sua rota. Por isso pregamos novo céu, nova terra, pregamos uma restauração da vida, uma restauração do mundo. Então precisamos de ter clareza de que somos humanos, fomos vocacionados enquanto humanos e estamos, neste momento, como seres humanos. Como vai ser a vida depois? Não faz parte da minha reflexão neste momento, né? Isso daí eu deixo para quem seja professor da área de sistemática, que possa trabalhar outras questões. Eu estou aqui falando do ponto de vista da teologia prática, de como somos chamados a viver aqui e agora, né? Neste momento, neste já e ainda não. Lembram-se lá da afirmação teológica? O reino de Deus já é, mas ainda não. Já é porque ele já foi fundado e acontece. Ainda não, porque ele não está de forma plena. Então precisamos de ter essa clareza. Nesse já e ainda não, nós humanos somos chamados a sermos humanos. E a pergunta é, qual é nossa concepção de ser humano? Nós temos várias concepções, temos várias teorias que analisam o ser humano, né? As ciências enxergam o ser humano de forma diferente, né? A antropologia, a história, né? A economia, a psicologia, né? Dentro da psicologia nós temos várias teorias da personalidade.
compreendemos o homem desde posturas psicanalíticas, ou seja, vamos dizer assim, do inconsciente, consciente, pré-consciente, uma forma diferente de abordar a mente humana. Você tem outras formas de leitura mais humanista, você tem leituras a partir de estímulos, né, de reações. Há muitas possibilidades. A pergunta é: qual é a nossa leitura de ser humano? Há alguns cânticos que nós entoamos, há algumas afirmações teológicas que nós fazemos, que tem hora que são até engraçadas, porque a gente canta, prega e fala com uma veemência, né? Mas ninguém está disposto a viver isso daí, né? Um exemplo, nós cantamos que somos forasteiros aqui, que estamos numa terra estranha. Poeticamente, é uma mensagem linda, porque fala sobre a fragilidade da vida e fala sobre a eternidade com Deus. É lindo e maravilhoso. Então, essa ideia de que nós vivemos numa terra estranha e que queremos o lar celestial logo, né? As afirmações de Paulo, o morrer é lucro, a gente fala muito bonito, mas ninguém está disposto a deixar essa vida. Pelo contrário, quando essa vida é ameaçada, nós ficamos com medo, nós ficamos entristecidos. Quando pessoas que nós amamos, né, partem dessa vida, nós lamentamos, choramos. Então, qual a perspectiva de ser humano? Um ser humano que prega e vive. E para viver isso é viver onde? É viver aqui e agora, é viver no já e ainda não. Por isso, quando eu coloco esse slide, né, nós somos chamados pelo Deus que se fez humano. Ó, Hebreus, né? Hebreus 1:3, eu lembro da musiquinha, né? Que diz lá, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala através de Jesus. Ó, trouxe lá de trás esse versículo bíblico. Gente, muitos dos versículos bíblicos que eu sei, e olha que eu sei bastante texto de cor, né? Eu diria para vocês, são textos que eu decorei na minha infância. Verdade. Eu participava de uma igreja batista regular, aqui em São Paulo, né? É até próximo aqui de São Bernardo, né? Fica na cidade Ademar, no bairro de Americanópolis. E meus pais se converteram ali, e eu, dos 9 aos 13 anos, passei por essa igreja batista, e lá tinha muitas atividades na escola dominical, né? Nós tínhamos muitas campanhas. Eu esqueci o nome, me ajuda aí, como é que é o nome quando a gente faz aquelas disputas entre classes? Nossa, deu um branco agora. Fazíamos muito. Gincana, obrigado, Lucas! Gincana, um monte de gente fala atrás. Gincana, isso mesmo. Participei de muita gincana. Então, olha, eu com 9 anos, 9, 10, finzinho dos 9, já completando quase 10, eu falava interclasses em algumas igrejas, isso mesmo, Samuel. Eu falava os livros da Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, e depois falava do Apocalipse para o Gênesis, ao contrário, né? Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª e 1ª João, 2ª e 1ª Pedro, Judas, vinha lá, né? Falando ao contrário.
né? Para poder, eu diria assim, eu estudava, decorava os versículos. Qual que é o maior versículo da Bíblia? Esther 8:9. Qual o menor versículo? João 11:35. Jesus chorou. E aí ficava aquela briga. Mas lá no Antigo Testamento tem não matarás. Olha, então olha que interessante. O Mateus Cruz falou, eu também. Então, gente, muitos versículos bíblicos que eu guardei foi porque eu investi bem a minha infância estudando. Claro, depois como seminarista, depois pastor, preparando vários sermões, foi ampliando cada vez mais meu repertório. Mas eu diria, guardar versículos é importante. Porém, temos que tomar cuidado para não achar que porque sabemos versículos de cor, podemos remendar os versículos do jeito que a gente quiser, né? Eu preparei lá no POV uma historinha que eu ouvia e que tem então o POV que aconteceu agora, né? E tem lá um rapaz que conta uma história emendando vários textos bíblicos. Tinha muito louvor, muitos louvores que eram textos bíblicos. Sim, olha, uma característica dos anos 80 e anos 90, né, início dos anos 90, a gente vê, principalmente grupos musicais como Igreja Batista, aqui em São Paulo, aquela Igreja Batista do Guilherme Kerr, desse pessoal, o pessoal ligado ao Vencedores por Cristo, um grupo chamado Milad, Igreja Batista do Morumbi, isso mesmo, muito obrigado, Ivanise. Então, eles tinham um costume, o Logos tinham muitas músicas, né? Então eu estou citando alguns conjuntos muito antigos, né? Que quem sabe os mais novos conheçam outras paradas de sucesso. Eles musicalizavam, acho que musicalizavam, né? As músicas, os textos bíblicos. Então é muito interessante. A gente guardava, né, também estes textos. Então há uma necessidade muito grande de termos clareza de que Deus nos chamou como humanos para vivermos como humanos, e Ele, que tinha falado aos nossos pais e aos profetas no decorrer da história, no ápice de sua manifestação, seu Filho é encarnado. E aí vamos lembrar de outro texto lá, está em, onde que está? Filipenses, Colossenses, onde que está mesmo o hino ao esvaziamento, né? Musicar, obrigado. Gente, a si mesmo se esvaziou, Filipenses 2, acho que a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, não usurpou o ser igual a Deus. Olha que interessante, a nossa própria teologia fala de um Deus humanizado, enquanto nas outras culturas, quando você estuda sobre mitologia grega, os deuses gregos continuam sendo deuses. Eles são imortais. E apesar deles se relacionarem com humanos, eles não morrem. Eles são eternos sempre. E você procura outras divindades, você vê lá então essa proposta, essa ideia de uma divindade que não morre, é eterna, está num outro plano, do ponto de vista das mitologias, das religiões, você vê isso. A religião cristã, né? Essa que
que vem de uma tradição judaico-cristã, ela fala de um Deus que se torna homem, se torna carne, e aí, como Deus encarnado, vai então morrer numa cruz. Viver com seriedade essa humanidade, aquilo que recebeu, vai ser exemplo como humano e veio aqui para salvar os humanos. E quando esteve no meio das pessoas, viveu uma espiritualidade humana. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele ia para o monte orar, ele ia ao encontro dos necessitados, né? Que eu compartilhei com vocês na outra aula, né? Falei, nós às vezes temos uma leitura de alcançar as pessoas tendo em vista a abordagem de João Batista, né? Quem se arrepender e vier aqui no Jordão, eu o batizo para perdão dos pecados, né? E raça de víboras! Agora, Jesus é o contrário. Jesus vai ao encontro das pessoas. Diz o texto que ele vai nas vilas, comunidades, vielas, e ele vai ao encontro das pessoas. Ou seja, aquele que necessita, por onde ele está passando, ele vai vivendo de forma completa, dedicada à relação de humano para humano. Nós às vezes temos uma leitura que é aquela leitura de um espiritualismo e não de uma espiritualidade. Ficamos loucos para termos poderes sobrenaturais, até porque a mística da religião muitas vezes está ligado a isso, a esses poderes sobrenaturais. Então, quem tem um poder, um dom sobrenatural, esse daí se destaca, tem uma certa liderança, uma certa autoridade no meio das pessoas. E partindo deste pressuposto, é que eu convido vocês a pensarmos. Eu e você, criados humanos, vivemos no meio de humanos, servimos um Deus que se humanizou, às vezes queremos ser anjos, seres etéreis, seres sobrenaturais, de tal forma que desprezamos às vezes a humanidade, desprezamos os limites, desprezamos as dores, coisas simples de desrespeito ao nosso jeito de ser humano. Você já participou de um culto? Eu vou falar uma coisa simploríssima. Já participou de um culto onde todo mundo teve atividade, você está num encontro, plena atividade, imagina lá um congresso onde as mulheres da igreja estão cheias de atividade, ajudando na cozinha, trabalham na cozinha desde as 5 horas da manhã, e aí termina as atividades, elas chegam lá no culto de noite para participar um pouco do culto, só que elas chegam lá e estão cochilando, Aí alguém fala assim, irmãos, o espírito do sono está aqui. Gente, será que é o espírito do sono? Ou nós reconhecermos que algumas pessoas de fato se dedicaram tanto para aquilo acontecer, seus corpos estão cansados. E aí vai entrando questões mais complexas. Esses dias, em pleno Setembro Amarelo, um tempo em que falamos muito da depressão, do suicídio, houve uma matéria aí em um dos sites onde a pessoa
vem tocar no assunto. Quem se suicida já foi para o inferno. Não tem, sabe, de forma tão categórica. Num tempo assim em que nós vemos pessoas passando por sofrimentos psíquicos dos maiores. Primeiro que eu diria assim, é tão difícil nós termos essa forma de aferir quem foi para o céu e para o inferno, né? Eu não lembro que autor que ele tinha uma frase que eu acho que é emblemática, né? Fala assim, ó, viva a fé de forma tal que o pastor no seu funeral não tenha que falar mentira. Olha que interessante. Viva a sua fé de tal forma que o pastor no seu funeral não tenha que contar mentira. A gente às vezes, né, fica falando esse é bonzinho, esse é ruinzinho, esse é assim, esse é assim, mas não cabe muito para nós. Ninguém aqui está no controle de qualidade do céu, né? Dizer, esse aqui para cá, esse aqui para lá, esse aqui para cá. Nós temos ideias, nós temos, eu diria assim, percepções, imaginamos possibilidades, mas dizer foi, não foi, não foi, isso daí parece que não está na nossa alçada. Mas as pessoas gostam de trabalhar isso, né? E a gente fala, e eu diria assim, eu falo com esperança de pessoas que eu amo e que eu creio que, pelo que eu conheci delas, elas descansaram no Senhor. Mas eu diria, dizer de forma categórica, não foi, né? Isso é muito complicado. Então imagine, o sofrimento psíquico hoje das pessoas é muito grande. E aí então, qual que é a grande dificuldade? Aqueles e aquelas que estão em sofrimento psíquico, do mesmo jeito que existem sofrimentos físicos, da mesma forma que se sofre quando se tem um infarto, da mesma forma que se sofre quando se passa por um acidente e fisicamente você fica destruído, emocionalmente, psiquicamente, pessoas também passam por isso. E o que é importante é que você entenda o sofrimento das pessoas. E às vezes nós queremos espiritualizar problemas, queremos dar caráter do ponto de vista da espiritualidade. Às vezes são problemas químicos que um psiquiatra pode ajudar. Às vezes são problemas que está num campo em que a psicologia, que a psicoterapia pode ajudar. Há questões que faz parte do aconselhamento pastoral. E eu diria, essas áreas são diferentes, podem trabalhar em conjunto, mas elas têm abordagens e formas de auxiliar as pessoas. Então, simplesmente dizer, é falta de oração. Esse negócio aí de ficar com depressão é falta de oração. Vai orar mais. Que aí isso é necessário entendermos o humano como humano. E o próprio Cristo, se você quiser fazer uma abordagem mais psicológica, né, de sofrimento psicológico, você pode pegar ele lá no Getsemane, né? Eu fico imaginando uma abordagem, nunca li sobre isso, né? Uma ideia minha, né? Uma pessoa fazendo uma abordagem psicológica do sofrimento psíquico de Jesus, naquele momento no Gólgota em que ele vai e fala, gente, fica comigo aqui. O povo está orando, ao invés de orar, dorme, estão cansados, né? Jesus volta e Jesus fala, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, né? Eu quero fazer a tua vontade. Mas assim, isso é tão ruim, né? Há um sofrimento
Pelo menos é o que o texto transparece quando nós nos encontramos com ele. Sabe? Então, olha quanto sofrimento o próprio Cristo passou na cruz do Calvário. Ele poderia ali, se quisesse, né? E foi o pedido, né? O pedido das pessoas foram esse. Se você de fato é o rei dos judeus, queria salvar todo mundo, salva-te a ti mesmo, desce daí. O ladrão que estava do lado dele disse: e aí, quer salvar todo mundo aí? Salva pelo menos você, salva nós também. Quer dizer, essa tentativa de desumanizar, ela é muito forte. Por isso, meu chamado para vocês nesse momento de reflexão, né? Neste momento em que nós somos chamados aqui, enquanto alunos de teologia, a olhar mais do que simplesmente para algumas experiências nossas, né? Aquilo que nós interpretamos a partir do nosso nariz, né? Que você refletisse, que você se sentisse provocado, mas provocado num sentido educado, carinhoso, de um professor que ama você, né? Provocado a pensar, e um professor que, à luz daquilo que nós temos estudado, também traz propostas a partir da nossa interpretação teológica, né? A partir de alguns textos. Eu quero ver agora a participação de vocês. Quem acha que devemos parar por 3 minutinhos para tomar aquele café gostoso, ou tomar uma aguinha, ou fazer uma pausa para a gente suspirar fundo? Diga sim. Então quero ver se vocês estão acordados ou se eu estou falando simplesmente com o texto. Ivanise disse sim, Daniel disse sim, Lucas, Rafaela, Valéria, ouvir a guitarra do Weber. Gente, fala a verdade. Até 5 minutos é aceitável. 5 minutos, então, né? De 3 a 5 minutos é aceitável. Ainda mais ouvir um interlúdio por este que é um músico, um exímio músico, ele e sua guitarra. Olha quanta gente disse sim. Gente, de 3 a 5 minutinhos eu volto aqui, hein? Voltando, tivemos já o nosso cafezinho agradável. Espero que você... Hoje aprendemos o que é manhã matinal. Eu estava ligadinho no rádio manhã matinal, tarde tardial e noite noturna, repetindo as palavras do sábio guru Samuel Lisboa: manhã matinal, antes das 10 horas da manhã, tarde tardial, logo após as 16 horas, e noite noturna, fique sabendo, noite noturna é após as 22 horas. Se você ainda não estudou meteorologia sintática, cronológica, a partir dos conceitos lisbonianos de Samuel Lisboa, você agora já tem acesso a isso em www.samuellisboaenrolation.com.br. Voltando para nossa aula. Gente, a doutrina cristã da vocação, ela tem um tema central, né? Ensinando a sair da caixa. Olha só, a doutrina cristã da vocação, ela tem algo a nos ensinar que precisamos valorizar muito. Uma questão que eu quero destacar é o fato de que precisamos relevar. Gente, aqui está falando que minha conexão está baixa. Pergunto eu, como está minha conexão? Meu vídeo está ruim? Melhor eu desligar o vídeo? Como que está o áudio?
Aqui está tranquilo, estou ouvindo normal, mas o vídeo caiu. Mas não tem problema, vocês estão olhando o slide, ok? Então, vamos lá, vídeo ruim, áudio bom. Então vamos lá, no áudio bom. O importante é vocês ouvirem essa voz maravilhosa que ela começa na manhã matinal e infelizmente não chega até a manhã que não é matinal. Vamos lá. Antes de falar sobre vocação para fazer algo, nós precisamos perguntar quem é que vocaciona? Quem é que chama? Quem está chamando? A grande dificuldade é que, às vezes, as pessoas estão tão preocupadas em falar sobre a ação para a qual se sentem vocacionadas e se esquecem quem vocacionou, né? Se esquecem que estão em nome de alguém que os chamou. Então, dentro dessa perspectiva do quem chamou, a gente precisaria de refletir um pouquinho sobre esse aspecto da vocação. No mundo moderno e pós-moderno, os únicos que afirmam assim, eu ouvi o meu chamado, eu senti o chamado, são apenas aqueles que foram ordenados ou consagrados. Você pode ver que são os missionários que contam a experiência da sua vocação, são seminaristas, são pastores e pastoras que contam a experiência da sua vocação, o que é muito legal e muito importante, né? Eu acho que eu não compartilhei com vocês, né? Ou compartilhei, não estou lembrado agora, né? O que eu partilhei lá com o pessoal do POV. Me lembrem só aqui, eu compartilhei com vocês um pouquinho sobre a questão do ouvir, que eu falei para o pessoal do POV. Eu sei que tem gente daqui que participou do POV nacional. Só me ajudem porque às vezes a gente fala em tantos lugares. Eu compartilhei com vocês sobre o ouvir. Ninguém se manifestou. Alguém se lembra? Pip, 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 pip. Eu acho que eu não compartilhei. Mas vamos lá. Samuel pensando. Vamos então aqui. Não lembro, Ivanise. Então vamos aqui. Nós falamos muito sobre ouvir o chamado, né? Nós falamos sobre ouvir o chamado. Precisamos ouvir o chamado. Ouvir se ouve som. Som é uma frequência vibratória. Ou seja, é algo físico. Há uma vibração, né? Quando nós ouvimos alguma coisa, significa que essa vibração, nós seres humanos, essa vibração que pode vir pelo ar, que pode vir por um ambiente líquido, né? Pode ser gasoso, líquido ou sólido, mas essa frequência vem e os nossos ouvidos captam. Nós temos a capacidade como seres humanos de ouvir entre 20 Hz e 20 kHz, ou seja, 20.000 Hz. O que está abaixo, né? O que está abaixo de 20 Hz, nós humanos consideramos infrassom, ou seja, nós não ouvimos. Está abaixo da nossa capacidade de ouvir. E aquilo que esteja acima de 20 Hz, de 20 kHz, ou seja, 20.000 Hz, se essa vibração estiver a mais, nós também não ouvimos. Por isso,
Por exemplo, daqui da minha porta eu estou vendo o vento balançar a árvore. E a folha, ouvi ontem falar. Deixa eu ver aqui que passou rapidinho. Ah, tá vendo? A Ivanice ouviu essa fala aí ontem. Eu hablando em portunhol. Ei, eu sofri. Terminei aquela charla. Terminei ela exausto. E o ruim é que o jeito que a gente se expressa na língua da gente que a gente domina é de um jeito. E eu que não domino essa outra língua, você fica buscando algumas palavrinhas que você só sabe de leitura. Foi difícil. Mas vamos lá. Eu estou olhando aqui e vejo a árvore balançando, uma folhinha balançando. Só que a vibração dela é tão leve que eu não consigo ouvir. Ela não produz uma vibração que alcance essa frequência que meu ouvido capte. Do mesmo jeito que quando o som é muito agudo, nós também não captamos. Por quê? Porque os nossos ouvidos, o nosso aparelho auditivo, o nosso sistema auditivo é capaz de definir apenas entre essas frequências. Por isso, esse ultrassom nós não conseguimos ouvir. Nós não somos capazes. Vamos supor, um cachorro consegue ouvir aquele apito que eu e você não conseguimos. O cachorro e outros animais conseguem ouvir o canto de alguns passarinhos. Às vezes o cachorro está irritado, latindo. E você fala assim, mas que esse marvado está latindo? Olha o silêncio. Silêncio para você. Pode ser que tenha um passarinho ali perto, cantando numa altura que só ele ouve e se sente incomodado. Então, nós ouvimos algo que é físico, né? Um exemplo que a gente pode dar. Vamos ver se dá certo, hein, gente? Se der, vocês me aplaudam. Samuel, fique preparado para aplaudir se estiver certo. Se não der certo, você não aplaude, mas pelo menos fala assim, valeu, professor. Valeu a tentativa. Se eu balançar essa... Ah, vocês não estão me vendo? Vou tentar colocar aqui para vocês me verem só um pouquinho. Só um pouquinho. Olhem para mim. Vamos ver se vai dar certo. Estão me vendo? Vamos ver. A internet não vai deixar. Eu queria balançar bem devagarzinho a régua. Se eu balanço bem devagarzinho, não ouço nada. Mas se eu balanço aqui rápido... Sai o som para vocês aí? Sim ou não? Sim! Tá vendo? Se eu balanço, se a vibração for mais rápida, né, numa frequência X, nós somos capazes de ouvir. Valeu, professor! Ah, Samuel, obrigado! Tá vendo só? Gente, então, eu diria, nós precisamos entender, ouvir está ligado aos nossos aplausos. Ouvindo. Ouvir significa algo físico. E nós deciframos a partir do nosso sistema auditivo. Nós utilizamos muito essa palavra, né? Ouvir o chamado de Deus. E a pergunta é, ouvimos o chamado de Deus de que forma? Está me ouvindo, professor? Estou. Quem está falando? Ah, tá. Benção. Não, sou eu, Valéria. Eu estava tendo contato com o fone. Aí agora que eu consegui. Beleza, benção. Tá joia, querida. Obrigado, Valéria. Que bom ter você na classe. Gostei muito, viu? Do seu retorno. Amém. Obrigada. Falou, querida. Você pode desligar seu microfone, tá? Então vamos lá.
nós ouvimos de que forma a voz de Deus? Eu diria assim, não sei se a voz de Deus é audível do ponto de vista do nosso aparelho, do nosso sistema auditivo. Ele utiliza outras formas e nós percebemos essa vocação de várias formas. E aí é muito tranquilo nós ouvirmos os testemunhos. A pessoa dizendo, olha, eu estava num culto e uma pessoa se levantou, se dirigiu a mim e disse as seguintes palavras, houve uma profecia, ou eu estava num culto, ouvi um cântico e aquele cântico falou tão forte ao meu coração, eu senti Deus me chamando. Outros, olha, foi fruto de um sermão, naquele dia o pastor fez o apelo, a pastora fez o apelo, e eu ouvi a voz de Deus, eu senti, né? Eu percebi Deus falando comigo, Deus me chamando. Mas essa forma de compartilhar a vocação, o chamado, né? Que é muito mais do que, pastor, a Ana está comigo, a bateria dela acabou. Ok, João? Não perturba a vida da Ana não, João. Deixa ela concentrada, hein? Fica conversando com ela não, tirando a concentração dela não. Ana, não deixa não, belisca ele. Gente, vamos lá então. Nós ouvimos ou percebemos a nossa vocação olhando de várias formas, ouvindo de várias formas, sentindo de várias formas. A gente precisa de aprender a ouvir com todos os sentidos, né? Às vezes é no encontro com as pessoas. Uma música que falou muito comigo na época do meu chamado, né? Da minha decisão, vou para o seminário, não vou, como vai ser? Aquela música Eis-me Aqui, né? Que diz lá, quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, bem querer, bem viver, enquanto existe muita gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti, o chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez. Como da primeira vez. E a ti, Jesus, novamente eu digo sim, eis-me aqui, eu livre estou, ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, coloco-me submisso a ti. Coloco submisso a ti, Senhor. Coloco submisso a ti, Senhor. Para o teu querer em mim. Para o teu querer em me realizar. Obrigado, Ivanise. Né? Então, essa música, vocês não têm ideia da repercussão dela dentro de mim. Eu sentia Deus falando comigo. E assim, falei assim, não, Deus, é isso que eu quero para a minha vida mesmo. Eu quero ir ao encontro das pessoas, eu quero partilhar da fé, eu quero viver 100% para missões, 100% para o ministério. Eu já era um jovem, estava no 2º ano de contabilidade, né? Fazia contabilidade, tinha um bom emprego. Imagina, 17 anos, eu já tinha um emprego naquela época, olha, na época em que eu tinha 17 anos. Um rapaz ter um emprego que ganhava 2 salários mínimos, olha, era muito difícil. E eu tinha um bom salário, já tinha passado por promoções na fábrica que eu trabalhava, então eu tinha de tudo para crescer. Mas a vocação, o chamado foi... Claro que não foi só a música, muitas coisas aconteceram, muitos momentos, muita busca de oração. Fiz parte de um grupo de jovens
que a gente se reunia todo dia às 6 horas da tarde na igreja, e lá na igreja, antes de irmos para as nossas aulas à noite, né, nós trabalhávamos durante o dia, saíamos dos nossos empregos, nos encontrávamos no centro da cidade e nós tínhamos esse momento de oração entre as 6h05, 6h10, até umas 6h50, e todo mundo, cada um para a sua escola. Nós estudávamos, a maioria, no centro da cidade. A Ana Flávia conhece as escolas, né? Alguns estudavam no estadual, outros estudavam no municipal, outros estudavam no Davi Campista, outros estudavam no Pio XII, né? Então, várias escolas. A gente estava ali, dali a pouco, ninguém tinha carro, ninguém tinha moto, ninguém tinha bicicleta, era tudo no dedão, né? E lá andando, e a gente saía dali, ia para a aula. Eu saía de casa 20 para 6 da manhã, todos os dias, chegava na minha casa meia-noite, meia-noite e 10. Então, eu diria assim, o que acho que a Ana Flávia comentou lá, ela e o João, né? Não é tão pertinho assim. Não é não, Ana. Sabe onde eu trabalhava? Se você se lembrar ali de Poços de Caldas, tem aquela rua chamada Remígio Tinham aqueles que estudavam. E tinha a Ana. Gente, vamos lá. Tinha a Remígio Prézia, né, que subia lá para ir para o Dom Bosco. Eu trabalhava lá no Dom Bosco, lá perto do Dom Bosco, numa empresa onde hoje você deve conhecer ali a Retífica Commander, que fica bem ali subindo. Então eu trabalhava ali em frente. Então eu subia a pé do centro da cidade, eu vinha do bairro que eu morava, que eram 7 quilômetros, do conjunto habitacional para o centro. Do centro eu ia a pé, voltava a pé, a igreja ficava no centro, tínhamos esse momento, ia para a escola que era no centro, mas tinha várias quadras para chegar, depois pegava o ônibus e chegava em casa meia-noite e 10. Mas assim, era religioso isso, de segunda a sexta, sábado e domingo a gente estava na igreja direto. Então era compromisso sério, né, na busca da vontade de Deus. Então, o professor Eber, que vocês conhecem, participou também dessas reuniões, né? Nós fomos companheiros de muitas reuniões. Eu e o professor Eber, na época que a gente estava assim, querendo saber qual que era a vontade de Deus para a nossa vida, a igreja de Poços tinha uma congregação numa cidade chamada Caconde. Hoje acho que é uma igreja lá. E eu e o Eber resolvemos que íamos evangelizar aquela cidade. A gente estava de férias do trabalho e da escola. Montamos uma mala e cascamos no cerrado. Chegamos lá, conversamos com a mulher lá da igreja para ver se a gente conseguia 2 colchões para a gente ficar na igreja. E nós saímos batendo de porta em porta, fazendo pesquisa religiosa. Nós queríamos descobrir, a gente falava que a gente era estudante, era a nossa estratégia. E a gente queria saber, queria saber se encontrava casa que quisesse receber uma visita para a gente pregar a Bíblia, né? Fazer isso. Isso, o MPC ensinava muito isso, né? Esse estilo da gente chegar e fazer. Gente, nós nos frustramos porque lá em Caconde a cidade é extremamente católica, e por mais que a gente tentasse disfarçar, na hora que chegava a questão de se a pessoa gostaria de receber uma visita, as pessoas nananina não, né? Aí passou acho que uns 3 dias, 4 dias, nós olhamos um para o outro e falamos assim, vamos embora. E voltamos para Poços. Então, quer dizer, esse desejo de servir passou muito. Então,
tem a ver com essa ideia da vocação de todos. Mas a gente só sabe falar da vocação quando falamos daqueles que são chamados para os ministérios ordenados. Por isso a gente precisa de pensar mais sobre a vocação de todos. Ainda que a gente tenha falado, né, de que todos são povo de Deus, alguns são chamados para o ministério ordenado, outros para um ministério não ordenado, mas quando a gente fala de vocação, a maioria das vezes as pessoas só sabem falar sobre vocação para um ministério ordenado. O Paul Stevens vai dizer assim: vivemos uma época que podemos considerar pós-vocacional, ou seja, a gente não tem uma teologia vocacional. A gente precisa de trabalhar melhor, quem sabe nas nossas igrejas, os irmãos e irmãs entenderem, eles são vocacionados, sim, e são vocacionados para trabalhos que um ordenado não consegue fazer, que uma ordenada não consegue fazer, por mais que queira, não consegue. Ou seja, os lugares, né, os locais onde essas pessoas estão, somente elas podem exercer certas ações. Somente elas têm algumas habilidades. Somente elas têm uma estrutura de ser, um jeito de ser que pode realizar certas missões. Uma pessoa descontraída, né, extrovertida, consegue abordar certos temas e consegue investir e trabalhar de uma forma diferente de uma pessoa introvertida. E não significa que a extrovertida faça melhor ou mais. Nessa época que eu falei para vocês, nós tínhamos um jovem na igreja, né? Hoje um senhor como eu, e o nome dele Gerson Evangelista Trindade. O nome dele já dizia tudo. Gerson é peregrino, evangelista você conhece e Trindade você conhece, né? Esse Gerson, imagina o caboclo mais introvertido que você já conheceu. Mas não fala em público, mas nem que a vaca tussa. Mas ele era um evangelista pessoal nato. A maioria dos jovens da época que nós tínhamos a nossa sociedade, quem tinha evangelizado era o Gerson. E quando eu chegava às vezes meia-noite, 10, lá no ponto final onde eu descia no conjunto habitacional, o Gerson estava sentado lá no ponto final me esperando com outra pessoa. Se alguém conhece aqui o pastor lá de Campestre, na 5ª região, o pastor Cássio Aparecido Botelho, o Cássio foi fruto dessa evangelização pessoal do Gerson e do discipulado que eu dava voltando da escola. Às vezes ficávamos até 1h da manhã ali no ponto de ônibus, conversando sobre a fé. O Cássio, ele tinha problema com bebida, com tudo isso. O Cássio se converteu de uma forma maravilhosa e o Cássio se tornou alguém assim extremamente ativo na igreja e depois veio até para o ministério ordenado da igreja. Então é muito importante o que o Gerson fazia e faz até hoje, né? Quem é mais velho aqui vai saber o que é isso. Vamos lá, sessão para ver quem sabe o que é o que eu vou perguntar. Você vai dizer apenas sim ou não, ok? Você não vai dizer o que é. Você vai dizer apenas sim se você conhece e não se você não conhece. Você sabe o que é abreografia? Você sabe o que é abreografia? Jefferson disse não. Vamos lá, pessoal, estou esperando. Não. Ah, vai tomar banho, gente.
O que é a abreografia? Ah, não vem brincar que só eu sei, não. Ufa, dessa eu me livrei. Também não sabe, Vanise? O que é a abreografia, gente? Ah, o Sebastião tem que saber. Sebastião, não vem me enganar, não. Você sabe. Abreografia. A abreografia era uma chapa do pulmão que a gente tirava quando ia fazer exame para o emprego. O exame admissional, ele era com uma chapa do pulmão pequenininha. Não é radiografia. A radiografia são aquelas maiores. A abreografia, que era o nome dessa chapinha pequenininha, ela era pequenininha, tamanho da palma da mão da gente. Vinha dentro de uma carteirinha que você entregava para dizer que você estava bem, com saúde pulmonar. Então é uma imagem, olha lá, ó. Olha lá, ele já foi no Google. Método de fixar em chapa fotográfica de dimensão reduzida a imagem obtida por radioscopia. Google nada. Gente, então vamos lá. Ele trabalhava com isso, com abreografia. A abreografia parou de existir. Ele, como trabalha... Samogol. Ó. Gente, então vamos lá. Ele, como trabalhava com radiologia, continuou trabalhando. E ele, o que ele evangelizou de pessoas foram muitas. Então, o que uma pessoa faz, a vocação, o chamado dela para o ministério, né? Ele faz outras coisas, ele toca guitarra, ele faz outras coisas na igreja. Mas um destaque na vocação dele era essa forma de partilhar a fé. Então, como é importante nós termos clareza de que não só o vocacionado tem esse chamado. Nós vamos encerrando por aqui nossa aula, para que vocês tenham uns minutinhos a mais de descanso, né? Para respirar um pouquinho mais. Respirar um pouquinho mais. Daqui a pouquinho vocês começam com outra aula. E aí então nós voltamos na próxima aula falando sobre esse slide aqui: vocação humana, vocação cristã, vocação pessoal. Tá bom? Se você já tomou café, toma cuidado para não ficar viciado, né, Samuel? Se você não tomou, vai tomar o seu cafezinho. Larga esse pó, será impossível, senhor? Gente, minha manhã de quinta é maravilhosa encontrando com vocês. Tenham um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Semana que vem nos vemos novamente. É divertido dar aula para vocês. Espero que a gente continue crescendo a cada dia nessa possibilidade de diálogo. Shalom Adonai Averim.